Pronto. Então, nosso tema é mitos, princípios, obsessões em EAD no Brasil. Nós estudamos e pesquisamos a respeito dos princípios, como fomos convidados, nós resgatamos alguns textos nossos, eu e a Eliana, e a gente, tanto a Eliana já vem há um tempo também chamando a atenção, que os princípios na EAD estão muitas vezes carregados de mitos e o que nós temos chamado de obsessões em alguns casos. Nós vamos tratar desses princípios e desses mitos nessa apresentação. Essa apresentação está relacionada ao texto, né, o conteúdo do tópico que está disponível lá no ambiente virtual nosso do curso. Né? Então, a primeira provocação que a gente faz para todos aqui, se a Eliana quiser conversar e a gente ir conversando juntos, viu, Eliana? Você está me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo, não sei se você me ouve. Ouvimos, estamos todos ouvindo. Tá bem, então, às vezes eu dei uma saída, saiu agora um pouco, precisei voltar, mas aí você fica segurando aí, vamos. Eu estou ouvindo, tá bem conectada agora, ouvindo bem e vendo bem. Ótimo, ótimo. Então, a primeira provocação que a gente faz é que a educação, este é o substantivo, ou seja, a educação à distância, apesar da mediação tecnológica, ela é produzida, desenvolvida por pessoas. Então, ela é também educação, ou ela é educação, assim como a presencial. Outros desafios, outros problemas, outras virtudes, mas é também educação. Então, falarmos de educação à distância, precisamos pensar em educação e em pessoas. Né? Então, em experiência de formação na abordagem... Diga, pode falar. A gente até nesse começo está se recuperando só alguns pontos que a gente sinalizou no outro encontro, né? Porque a cada encontro a gente também tenta melhorar, e aí a gente está assim, recuperando. Tem professores que conseguiram hoje entrar no ambiente, então, em razão disso, a gente está assim, nesse início, sinalizando só alguns pontos, né, que a gente queria assim, deixar destacado e fazer o link, né, com a discussão de hoje, que seriam os mitos da educação à distância. Professora Eliana, só falar um pouquinho mais alto, mais próximo do microfone, que está tendo dificuldade da gente ouvir. Está bem baixinho, tá, senhora? Está bem, está bem. Está baixinho a minha fala. Eu estou ouvindo bem aqui. Thales, tem como aumentar o microfone aqui? Minha voz está baixa. Pronto. Pode falar, Helena. A gente está escutando bem. Eu acredito que... Está escutando? Sim, estamos. Tá. Então, assim, o que a gente colocou no início é para chamar a atenção de que, quando a gente fala de educação, o que está realmente no centro é o humano mesmo, né? E é interessante porque isso abarca todos nós. Alguém dizia no começo da complexidade da gente fazer um evento como esses, né, que, de certa maneira, a gente está assim, dialogando, na medida do possível, com representantes das três áreas, né, exatas, de saúde e humanas. Então, assim, são três áreas distintas, mas eu acho que a gente se aproxima dentro dessa questão do humano, né, porque a comunicação também está relacionada a isso. Pode continuar, aleluia. Então, o que importa na educação à distância é o presencial. Importa criar espaços de estudo, de reflexão crítica, de saberes científicos e saberes experienciais, encarnados e refletidos de possibilidade de novas experiências. De discussão, de apropriação de saberes que sinalizam caminhos que têm como mote a educação. Então, muitos dos princípios do que importa no presencial também importa à distância. Não é isso, Eliana? Quer falar um pouquinho? Tem os pontos de encontro, né? Tem até um autor que a gente gosta muito, Gonzalez, ele diz o seguinte,
que a educação presencial tem propriedades nutritivas que só a educação presencial tem, que foi, inclusive, foi falado antes, né? Do encontro, da prática, do cheiro de gente, só o presencial tem. O que a gente conta, inclusive, com os gestos corporais, com o olhar, mas tem propriedades nutritivas também na educação à distância, que só na educação à distância tem. A educação à distância não conta com algumas propriedades que a educação presencial tem, assim como o contrário, mas ambas, as duas, têm propriedades que a gente precisa, né, se apropriar, tá certo? Sobretudo em tempos onde a gente muitas vezes é chamado para fazer uma reunião em espaços e tempos, em espaços diferentes, né? Sobretudo quando a educação tem tomado assim nova configuração. Então, eu acho que é importante, né? Esse assunto vem à tona, não é um assunto novo, mas vem à tona, e dentro do guarda-chuva da educação à distância, né? Porque a gente entende até que a educação à distância dela aparecem outras formas de ensino, vem o ensino online, que para alguns autores chama também educação, tem o ensino online, offline, tem aulas remotas, que aparece até de maneira diferente, distinta, separada da educação à distância. Mas a gente entende que está no mesmo guarda-chuva, porque estamos em espaços diferentes. Agora, cada forma de educação vai evoluindo, e essa evolução está muito ligada aos recursos tecnológicos de que ela se vale. Exatamente. Pode... E, no caso da educação à distância, ela agrega também um desafio muito grande que estão ligados às tecnologias digitais, ao acesso, à inclusão dos alunos e professores nas culturas digitais. Ela traz outros desafios que no presencial a gente não tem. Então, a educação à distância, hoje, tem ganhado destaque, né, já há muito tempo. Desde que houve esse boom de acesso às tecnologias digitais, à educação, o ensino online e offline reaparece como opção, inclusive agora na pandemia, por isso que a gente está se debruçando sobre ele agora e tentando conversar sobre essas questões. Entretanto, a gente tem um histórico da EAD, na minha leitura, que leva a arranhar a imagem da EAD, porque para muitos, a EAD não deve ser uma modalidade disponível nos nossos sistemas de educação, seja básico ou superior. Ao mesmo tempo, ela tem um apelo mercadológico quando as universidades e faculdades privadas começaram a pulverizar, a crescer muito os cursos em EAD em quase todas as áreas, principalmente na formação de professores, porque alguns conselhos não permitem que a graduação seja feita à distância. Então, eu acredito que a gente precisa, e é isso que a gente está fazendo aqui, pensar em argumentos que possam, né, fazer com uma EAD de qualidade, uma EAD que possa realmente gerar aprendizagem. Aqui, a gente já está vivendo um grande problema, eu considero, uma análise que eu faço do próprio curso. Nosso curso tem um número, na minha leitura, muito excessivo de cursistas. Então, a gente tem 423 cursistas inscritos, matriculados. Então, a qualidade da interação, ela também está ligada à quantidade e à relação de professor-alunos. Então, a gente precisa também pensar em algumas questões como essas, que são gerenciais dos cursos, né? Quer falar, Eliana? A gente resolveu hoje ficar conversando, né? Eu acho que o que você está dizendo, né, é curioso, porque quando a gente discute a educação à distância, eu queria lembrar disso, a gente não discute, e os problemas da educação à distância, a gente não discute porque a educação presencial, com saudade da educação presencial, porque lá está tudo muito bem, obrigada. Muitas questões que a gente discute nas modalidades de educação
né, que são vários que a gente já pontuou, a gente também vê, não é, na educação presencial, na experiência que a gente tem de educação presencial. Então, eu acho que esse é um ponto, não é, que a gente... Agora, os complicadores aumentam quando a gente está à distância, a gente não pode negar, não é? Se de perto é difícil, de longe, que dirá de longe. Há quem que já chamou a atenção disso e a gente gosta dessa provocação. Eu acho que esse é um ponto, não é, que a gente precisa lembrar, porque também está dentro dessa discussão. Agora, não é difícil porque é à distância, é porque a gente está falando de educação. Mas quando a gente realmente não pode contar com, eu não quero dizer vantagens, mas não me vem outra palavra agora, as propriedades da educação presencial, como a gente já disse, os complicadores aumentam. E esses complicadores ficam mais exacerbados porque muitos se valem dessa modalidade de educação para atender outros interesses, não os interesses da origem da educação à distância, que foi enfatizado por lei, né? É por isso que a educação à distância, no artigo 80, ela ficou equiparada com o ensino presencial. E isso a gente vai mostrar ou discutir quando a gente estiver falando dos mitos, né? Porque se vende a ideia de educação à distância, entre aspas, como se fosse uma coisa fácil, uma coisa simples, de baixo custo, e não é isso. A gente tem que pensar, discutir a educação à distância como um direito, né? Essa é nosso mote. E, dentro dessa perspectiva, a gente precisa pensar que essa escolha, que até a nossa UAB, né, Universidade Aberta do Brasil, que é uma rede de universidades públicas que ofertam cursos e tem centros de educação, a gente vê, nas pesquisas que eu faço, há um predomínio de um EAD de massa. Isso não está só na iniciativa privada. Isso também está nos sistemas públicos. Então, um EAD com um número muito grande, turmas com um número muito grande de alunos, né? E isso é muito difícil realizar uma EAD de qualidade mediada por tecnologia, sem acesso a elas, sem internet de qualidade e com um número excessivo de alunos por turma. Isso realmente acaba arranhando a imagem da EAD. Então, aqui são alguns nomes. E a EAD, uma questãozinha, Mário, assim, só para lembrar, porque como está colada na denominação, educação à distância, é um tipo de ensino aberto, um tipo de ensino flexível, um tipo de ensino que oferece mais vagas, né, comporta mais vagas para mais alunos. Aí se supõe que, por ser aberto, pode ser de qualquer maneira, mas precisa um plano didático bem organizado, precisa uma gestão bem afinada, para que o programa, nessa modalidade, consiga ser desenvolvido, materializado de maneira apropriada, né? Mas esse é um caminho que é exigente e é um caminho que não está pronto, é um caminho, por isso, dinâmico, né? E depende não só, por isso que a gente, quando fala em educação à distância, a gente fala de uma equipe de professores, né? A gente fala de um grupo de pessoas pensando, estudando, porque em educação à distância não se sobrevive a partir de um trabalho liderado por alguém isolado, por um professor separado do outro, né? Isso não acontece. Não sobrevive com um aluno que fica, né, assume o seu distanciamento e fica muito distante, sem conexão. Não sobrevive. Então, esse grau de exigência da educação à distância, a gente precisa também estar avaliando, até dentro, a partir da própria história que a gente pontuou também no encontro passado, e que a gente está aqui até mostrando um pouquinho na tela, né? Uma modalidade de ensino. Sim, pode falar. Só uma informação para os colegas. Quem está achando que o som está baixo, nessas salas de videoconferência, é importante que a gente use um fone de ouvido com microfone.
porque para o som sair, para a gente conseguir ouvir de qualidade, o som de qualidade, precisa estar com fone de ouvido, né? Então, porque tem várias mensagens aparecendo com pessoas que estão dizendo que está baixo o som, mas provavelmente ou do próprio computador está baixo ou não está com fone de ouvido. Então, vamos continuar? Posso passar aqui? Passando. Pode passar. Aqui, eu acredito que seja um ponto para a gente pensar bem interessante, porque esses princípios, eles estão associados também a alguns mitos, alguns deles estão associados a alguns mitos, mas são princípios em EAD, que a literatura de EAD tem apresentado já há muito tempo, alguns deles, ou quase todos, como importantes para o desenvolvimento de um curso de EAD. Entretanto, tanto eu acho que eu já conversei isso com a Eliana também, a gente precisa fazer uma análise crítica desses princípios, né? Porque alguns acabam se transformando em mito, como, por exemplo, a aprendizagem dinâmica em oposição ao ensino tradicional. Então, se pressupõe um curso de EAD com aprendizagem dinâmica, mas a aprendizagem dinâmica, na história da educação, ela surge no século passado e tem, até hoje, no presencial, uma série de campos de estudo e de conhecimento da didática, da pedagogia e de várias áreas, estão ali sub-áreas da educação, que estão associados, por exemplo, hoje a o uso de metodologias ativas no presencial. Então, essa aprendizagem dinâmica, ela precisa ser relativizada para como que é possível fazer uma aprendizagem dinâmica num ambiente como o Moodle, por exemplo. É extremamente limitado. Eu já uso o Moodle há muito tempo e ele não mudou muito. Continua sendo um ambiente virtual de aprendizagem, na minha leitura, muito pobre em termos de possibilidades de criar aprendizagem dinâmica, né? A aprendizagem baseada na colaboração e na cooperação. Esse é um princípio que está na educação à distância, mas também está na educação presencial. Não é exclusivo, nenhum desses é exclusivo da educação à distância. Agora, na educação à distância, ele ganha outras possibilidades e limitações que não no presencial. Então, a aprendizagem baseada na colaboração e na cooperação tem sido, desde a metade do século passado, propostas de vários teóricos da educação para a aprendizagem presencial, para os cursos da educação básica e superior. Então, aprender de forma... Agora, o que é que a EAD traz de nutritivo, usando o termo que a Eliane gosta de usar, né, do autor Gonzalez? O que é que ela traz de nutritiva? São ferramentas de colaboração, como o Wikis e vários outras ferramentas que possibilitam formação de grupos à distância e de produção de conhecimento de forma colaborativa e de cooperação, né? Isso é muito complicado e muito, às vezes, utópico no presencial e à distância, porque nossa sociedade e nosso sistema de ensino costumam trabalhar na linha da competição. Então, essa aprendizagem baseada na colaboração e na cooperação, ela implica meios, métodos, inclusive de mediação e de didáticos e de avaliação, porque é preciso ser coerente com o processo. Então, esse é um princípio. Depois a gente fica para discussão para ampliar cada um desses tópicos. Aprender de forma colaborativa, assim, tornou-se um princípio de destaque para a educação aberta e online, né, para a educação à distância. É uma característica, um princípio, um fundamento muito interessante, mas que, se a gente não tem um projeto político-pedagógico, um corpo docente, uma administração de qualidade, com possibilidades, inclusive técnicas, de desenvolver aprendizagem colaborativa, ela acaba não se concretizando. Assim como esse outro princípio, que é da EAD, do estudo independente,
que é o aluno como sujeito ativo, também é um princípio que está, desde a metade do século passado, início do século passado, na área da educação presencial, inclusive, antes de termos esse boom das tecnologias digitais, como algo importante, né? Uma mudança de paradigma para a educação. Educação centrada no professor, educação centrada no aluno. O que nós fazemos aqui de discussão é que a educação, seja ela presencial ou à distância, ela não pode estar nem centrada no aluno, nem centrada no professor. O aluno precisa do outro, como nós precisamos do outro. É isso que a gente tem enfatizado no texto, e no nosso texto. E como precisa do outro, o que importa são as possibilidades de criar relações entre sujeitos. Isso tanto para o presencial quanto à distância. É uma compreensão, uma mudança de paradigma que não é nova, né? Essa é uma outra questão. Muitas coisas que estão na EAD aparecem porque estão associadas às tecnologias digitais como novas, mas elas não são efetivamente novas. Nenhum desses princípios aqui eu considero, na área da educação, como princípios que revolucionários a educação, seja ela presencial ou à distância. Agora eu vou passar para a Eliana poder contribuir também com essa discussão. Não, eu só queria dizer que todos esses princípios, eles se engendram, né, entre si, eles estão juntos, eles se novelam. E todos eles, o tipo de aluno que eu sou na escola presencial, eu também vou ser, né, em outras modalidades. Então, as dificuldades que eu tenho são dificuldades, muitas vezes, isso também está dito no nosso texto, que é uma herança da escola presencial, assim como as habilidades, as capacidades, as facilidades que eu vou ter em estar atendendo, né, alguns princípios norteadores, vem também por conta daquilo que eu aprendi enquanto estudante, né, na base, na escola de base, na escola básica. Até por isso, base quer dizer dar o suporte e fazer andar. Então, se eu não aprendi a ser um aluno mais ativo, se eu não aprendi a ser um aluno que saiba colaborar, se eu não aprendi a ser independente, a conseguir liderar um grupo de estudo, eu também vou ter essas dificuldades em outras experiências. E o meu professor tem parte nisso, porque é ele que dá o tom, é ele que vem permitir criar um ambiente, né, criativo, instigante, ou para que isso aconteça, ou para que isso fique nos limites, não é, da quadratura da aula, né, não sai dali. Então, isso tem a ver com outro ponto que a gente vai discutir, acho, no próximo encontro, com as crenças, né? A mentalidade que eu tenho, né, de educação, de prática educativa, e como que eu vou lidar com isso, desenvolver isso junto com meus alunos, para que ele vá mesmo assumindo a sua própria educação. Esse princípio, né, do professor dispensar-se, isso vem com a escola nova, por volta dos anos 20 e 30. Mas não é de tudo ruim. Eu até cheguei a dizer isso, acho que na terça-feira, né, que o professor é aquele que morre todos os dias para que seu aluno viva. E é isso. Mas isso não quer dizer que o professor vai ser dispensado e que o aluno sozinho vai resolver todas as questões. Esses princípios aparecem, eu acho que para lembrar mesmo, né, dos princípios básicos da educação, que não são fáceis e que alguns deles se misturam com os mitos, para aumentar a dificuldade. Exato. Passar aqui para o próximo. Aqui, esses princípios, né, e a gente acrescentou outros aqui embaixo, e os mitos. Depois a gente vai tratar dos mitos especificamente, a partir do próximo slide. Mas é importante a gente, por exemplo, EAD é fácil. Não é fácil. Ou basta um clique para entrar em contato e a comunicação com o outro é estabelecida. Também não é assim. Não é verdade. Então, não é verdade que isso acontece. Inclusive, a nossa EAD brasileira, principalmente a
a que é produzida para graduação, e nossos cursos de graduação, na sua grande maioria, são voltados para a formação de professores, tanto na UAB quanto nas universidades privadas, tem outros cursos, mas o grande volume está na formação de professores, ela é estritamente textual, em termos de interação. Nós aqui estamos fazendo um trabalho de algumas tentativas e algumas experiências, criando algumas experiências com vocês, de usar ferramentas de interação audiovisual. Isso não é muito utilizado na maioria dos cursos, e nós dependemos hoje de outros ambientes que não sejam um ambiente virtual de aprendizagem, porque no caso do Moodle ele não tem essas possibilidades. A gente precisa aqui, a gente está numa ferramenta do Google. Na terça passada, a gente estava numa ferramenta do Facebook. Então, a gente depende dessas outras estruturas, né? Nós temos, né, vocês vão ver no vídeo do próximo tópico, nós temos hoje o Office 365, e é um pacote que foi adquirido por nossa instituição, tem lá, vocês todos devem já ter recebido, e é um pacote muito interessante, tem inclusive lá uma ferramenta chamada Teams, que é uma ferramenta de videoconferência, disponível para todos os professores, e tem um tutorial, um videozinho tutorial, que mostra exatamente como chegar lá. Ele está disponível no nosso tópico 3 agora. Tá? Então, essas questões, né, autonomia do aluno não é ele viver sozinho, o estudo autônomo não é não é abandono, nem autodidata, nós tratamos daquele tema. Mas, às vezes, a gente acaba transformando essa autonomia, os cursos acabam transformando essa autonomia do aluno em algo que deve ser inerente a ele e que disso depende a qualidade do curso. A gente tem uma crítica grande a isso. Vai falar, Eliana? Pode me interromper, viu, se você quiser. Sim, sim. Eu acho que a gente pode ir até pontuando, né, à medida que a gente vai estar falando dos mitos. Os mitos, né? A gente colocou alguns deles, certamente seguramente tem muito mais, mas é importante a gente ver, quer dizer, que mitos são esses, né, que são difundidos nessa área, para que a gente possa desmitificá-los. Né? Eu acho que isso que você chamou a atenção, quando se querem implantar programas de educação para muita gente, já disse que é fácil, não é coisa fácil mesmo. A gente que vive isso e que tem experiência, né, como essa, demanda muito esforço. Isso tem a ver com outro mito, né, do clique, basta um clique, você vai entrar em contato, e a gente não interessa só o contato, interessa a comunicação então, com o outro, né, porque sem o que também a gente não vai fazer a educação. E eu acho que os outros a gente vai falando, pontuando, à medida que a gente vai passando aí. Pode continuar. Aqui tem alguns mitos e obsessões e algumas discussões teóricas que alguns autores fazem em relação a isso, né? E quer falar? Esses blocos, né, que a gente colocou aqui, chamando a atenção, a gente colocou, foi a propósito, né, para a gente mostrar como eles se aproximam, né, e dialogam entre si. Quando a gente fala do mito, e às vezes vira mesmo obsessão, quem defende o programa de educação a distâncias avessas fica difundindo os mitos, e chega a ser uma obsessão. Ponha seu filho aqui, estude à distância, que é fácil, estuda à distância, o custo é barato, estuda... Então, tem assim vai reduzir a distância, tem todo assim um discurso, né, que beira a obsessão. Então, educação como coisa fácil, educação à distância como coisa fácil, que basta um clique para entrar em contato, que vai reduzir a distância. Tudo isso tem a mesma linha, não é? Tem a mesma teia de equívocos. Então, quando a gente fala, por exemplo, que vai reduzir a distância, a questão da distância ela existe.
E a gente vai pensar isso com mais vagar no próximo encontro. Até a gente antecipa, é preciso aceitar a distância para que ela se transforme em presença. Não que a gente queira necessariamente transformá-la, mas para que a gente veja a presença, né, do aluno e para que o aluno também nos veja presente. Então, essas questões que aparecem e que são assim repetidas e voam com a mesma velocidade dos ventos, é preciso que a gente combata. Então, isso envolve esse primeiro ponto, né? O acesso ao computador, como diz o Gonzalez, a conexão à internet, e se for de banda larga ainda é melhor, que o destinatário tenha um mínimo de competências tecnológicas e recursos para entrar no programa e que dispõe de tempo necessário de estudo e vontade suficiente para não desistir do processo. Então, entra a questão aí dos recursos, que até o Mário, aleluia, falou também no encontro anterior, a disposição de entrar nesse estudo, e é curioso que com a mesma disposição que muitos alunos ingressam, com a mesma disposição eles também saem. O curso de educação à distância tem crescido, mas tem crescido com ele também muita evasão, muita repetência, e é preciso que a gente, nessa discussão, também traga, não é, as problemáticas dessa modalidade. Sim. Pode... Essa questão da evasão e da repetência, ela é muito séria nos nossos sistemas de ensino superior, principalmente na UAB, que tem um índice altíssimo, chegando às vezes a 70%, 80% dos alunos em cursos ou às vezes na instituição de reprovação ou evasão, que é quando o aluno diz, olha, eu não tenho mais condição de continuar e não continua o curso. Então, isso é uma coisa muito séria, na minha opinião, porque é dinheiro público, no caso da universidade aberta, e que a gente ainda não resolveu isso, a gente precisa resolver. Eu acho que para resolver a gente precisa investir em políticas de inclusão dos alunos, em redes de banda larga gratuita. Tem que ter política pública para que haja condições dessa população realizar esses cursos usando essas tecnologias. E sem falar nas questões de tempo, que a gente colocou aqui. A flexibilidade do tempo é um princípio, mas o tempo que o aluno tem da EAD para se dedicar ao curso, muitas vezes ele não é suficiente, por conta da própria classe econômica que ele está, por conta do trabalho, das responsabilidades, etc. Então, a gente sofre isso na educação presencial, mas na educação à distância isso se multiplica. Pode ir com você, eu só queria assim, chamar a atenção de que assim, esse outro bloco dos mitos sobre autonomia, aprendizagem individual, estudo independente, flexibilidade do tempo e aprender, né, aprender à distância, eles também dialogam, né? Mas é por isso que a gente tem que prestar atenção quando a gente agora você vai ter autonomia. Nenhum aluno tem autonomia por decreto, por desejo do professor, e a gente, como a gente até já falou, dentro dos princípios, nada está a depender unicamente do indivíduo. A autonomia é um processo que pode levar a diferentes graus de conformação e de estudo. Então, é preciso que a gente saiba, por exemplo, de que autonomia a gente está falando, em que grau ela se dá. Quando a gente está falando também da aprendizagem individual, estudo independente, não basta, né, você dizer para o aluno que ele tem que estudar individualmente, ficar longe e assumir a distância, não é isso. É preciso que haja comunicação, interação e ligação. Eu gosto de um autor, o nome dele é Dominique Volton, e ele tem um livro que chama-se É Preciso Salvar a Educação. E no momento desse livro, ele fala da importância da ligação, do ligar-se. Aí ele diz que ligar é entrar em ação, é agir,
Cada um quer poder escolher. Aí ele entra com o complicador, mas cada um quer poder decidir se liga ou não se liga. Então, o aluno precisa realmente dessa independência, ele tem essa independência e tal, mas é preciso avaliar se ele, dele não perder, né, essas possibilidades de estar entrando em comunicação, em interação, em ligação, e isso é importante. E o Volton, ele chama a atenção que está amarrado com o outro por um fio, é necessário. Eu acho que isso precisa ser... Eu acho que caiu aqui. Acho que voltou. Está funcionando. Está funcionando, né? Então, ele chama a atenção que não basta só estar amarrado com o outro pelo fio, é preciso estar ligado é estar juntos, né? Por entre fios, por entre redes. Mas ele adverte, nunca foi tão fácil enviar mensagens de uma ponta a outra do mundo, mas também nunca foi difícil entrar em comunicação, no sentido legítimo da palavra. Porque comunicar não é só dizer bom dia, boa tarde, oi, tudo bem. A comunicação, segundo Volton, envolve 3 categorias. Aquele que fala, o emissor, aquele que responde, e depois a resposta, da resposta que você recebeu. Então, tem um movimento, né, que implica no respeito àquele para quem a comunicação está sendo dirigida, tem a estima, não é? E a interação, quer dizer, eu não preciso nem ter estima. Se eu tiver respeito pelo outro que está distante, eu vou procurar realmente me comunicar com ele, né? E me comunicar com ele é dar o retorno, é prestar atenção no que ele está dizendo. E aí, quando o Aleluia fala que, às vezes, quando a gente está com um grupo muito grande, a nossa aflição é essa, né? A gente está falando uma coisa, mostra a importância da comunicação, a interação, mas a gente não está podendo, né, interagir com todos. Então, a gente espera que uma questão de um sirva para muitos, para que a gente, né, consiga fazer essa ligação. Então, esse também é um desafio, né, dentro da educação à distância, e uma obsessão que aparece em forma de mito e que a gente precisa também debulhar, né? Aí entra a flexibilidade de estudo, que a gente também já comentou, né? E que essa flexibilidade também tem um certo grau de exigência. Então, daí tem esses outros dois mitos, Aleluia, que você podia também falar um pouco. Eu posso falar sobre... Olha, esse para mim, o primeiro que está aqui já na tela, é fundamental para a gente pensar EAD, porque tem um mito de que o professor pode ser dispensável para um programa de EAD. Tem, inclusive, que eu chamei a atenção, alguns professores mandaram mensagem achando que eu falei errado, Moodle e MOOC, que é o curso massivo online. Se vocês colocarem depois no Google ou em qualquer indexador de busca, MOOC, M-O-C, exemplos de cursos, vocês vão ter acesso a uma infinidade de cursos de praticamente todas as áreas e não há nenhuma interação entre alunos e professores. Há uma sequência didática, um desenho instrucional e algumas etapas modulares a serem seguidas e no final você tem você passa a ter um certificado. Isso é educação não formal, né? Então, o professor, num curso de educação à distância, ele é fundamental. E aí a gente já começa com um grande problema que a gente vai... Eu estou antecipando, mas a gente vai discutir no próximo encontro e no próximo material, que é o tópico 3, que é essa divisão do trabalho entre tutores e professores. Então, primeira questão, o aluno continua precisando e muito do professor, e nossa profissão continua sendo fundamental e importante para a educação à distância de qualidade, e a qualidade do professor também influencia e também condiciona a qualidade da educação à distância e consequentemente, e vice-versa, da aprendizagem, né, que se faz nessa modalidade. Então, o professor não é dispensável, ele é indispensável. E, na minha leitura,
a gente precisa, na EAD, romper com essa precarização e divisão do trabalho que colocou professores de segunda linha e professores de primeira linha. Isso já acontece, de alguma forma, na educação básica, porque os professores, mais de 80%, isso é o INEP que afirma, mais de 85% dos professores da educação básica seguem um livro didático. E ali tem um desenho instrucional, não é por tecnologia, mas pelo livro, por outra tecnologia, que disponibiliza o conteúdo, os exercícios, condiciona toda a atividade de ensino e de aprendizagem. Alguns professores conseguem romper com isso, mas quando está restrito ao livro didático, há uma desqualificação do trabalho docente. É como se o professor fosse um executor de tarefas e não um trabalhador intelectual. Isso na EAD se dá pela essa divisão do trabalho, que é tutores, que são os professores, eu chamo também de professores, eu prefiro a palavra, que trabalham com os alunos presencialmente ou mediados por tecnologia. E o professor é aquele que produz o material. Depois a gente vai ver isso com mais detalhe. Então, além disso, não basta disponibilizar materiais, é preciso criar processos de interação entre pessoas, entre alunos e alunos, alunos e professores, para que haja aprendizagem, para que haja na relação o aprendizado. Não é? Então, o professor continua sendo indispensável e ele não atua como um aluno, como se fosse um do grupo. Esse é um outro mito, né? O professor que vai trabalhar com a EAD, ele precisa se colocar. Isso também tem, né, algumas propostas pedagógicas para a educação presencial. Você colocar o professor e o aluno como se fossem ali, naquele processo, tivessem a mesma condição, né, a mesma competência, etc. Não, professor é professor e a gente precisa trabalhar em colaboração, mas temos papéis diferentes dentro do processo. Continuamos com esses papéis diferentes dentro de um processo de ensino-aprendizagem à distância. Então, o fato de a EAD romper com a barreira da centralização do saber e busca por uma comunicação interativa com o aluno, permitindo que se aproprie da condução de seus estudos, não significa que este se iguale com o aluno. Eu acho que é bom pontuar essas duas questões. O professor é indispensável, o aluno precisa de interações para aprender entre alunos e professores, e o professor, ele não é apenas um do membro como qualquer outro aluno, ele continua sendo o que pensou didaticamente um processo de aprendizagem que vai colaborativamente ou mediado por tecnologia desenvolver esse processo. Quer falar, Eliana? Não, eu só queria realmente chamar a atenção desse ponto, embora você tenha destacado, professores e alunos, eles não são iguais, nunca vão ser iguais, temos papéis diferentes, então essa obsessão de dizer que o professor se iguala, de que é o mesmo grupo, que não é verdade, entendeu? Temos papéis distintos, agora a gente vai ser igual no final da jornada, né? Mas enquanto o processo estiver caminhando, o professor é o professor, o aluno é o professor, cada um tem o seu papel. Isso não significa que esse papel tem que acontecer com ar de superioridade, eu sou o dono do saber, você não é nada disso. Os dois, todos sabemos, né? A gente pode aproveitar os saberes, dialogar a partir deles, mas temos papéis distintos. Já são 16 horas. Como nosso compromisso aqui de vocês, o contrato nosso é até às 17, vamos tentar dar uma adiantada. Minha sugestão é a gente passar mais esses slides para ganhar na qualidade das intervenções, do diálogo, dos estranhamentos, das interações com os nossos colegas. O que você acha? Pode ser? Tudo bem, pode seguir. Pode ser. Vou falar rapidamente, eu acho que a gente já falou, a relação custo-benefício é perfeita, na EAD não é assim. Não é. Infelizmente, boa parte dos cursos são produzidos num valor por aluno extremamente baixo, e com muitos alunos e pouco investimento. Esse tem sido
infelizmente, nossa realidade em EAD. É claro que para cursos de massa, para cursos que estão associados a, por exemplo, a grandes empreendimentos, a grandes empresas, é um outro EAD empresarial, é um outro tipo de EAD. A gente está falando aqui da EAD e do ensino online e offline formal, né? A gente está falando. Então, esse custo-benefício precisa ser uma discussão muito profunda na minha leitura, né? Os cursos de EAD não têm qualidade, é um outro mito. Tem cursos de EAD com muita qualidade. Agora, assim como tem cursos presenciais com muita qualidade, cursos presenciais com péssima qualidade. Então, a falta de qualidade não é inerente à modalidade. Ela é uma opção política, econômica e pedagógica, no mínimo, para ter ou não qualidade. Eu acho que eu pontuaria essa questão nesses termos. Depois, se vocês quiserem, a gente vai ampliar essas questões. Você quer falar alguma coisa desse slide? Eu posso passar? Não, só para lembrar, assim, essa questão da qualidade, até tem um ex-orientando nosso, o Carlos Júnior, que fez até um estudo, né, de pesquisa com muito rigor, um estudo muito bom, e ele também desmitifica essa questão da qualidade do curso de educação à distância. A qualidade é uma questão que interessa a todos nós queremos, seja na educação presencial, seja à distância. Isso daí não... Agora, é uma discussão, é um desafio que a gente tem que estar em busca, né, permanentemente. Eu só queria, assim, falar rapidamente do exemplo de uma aluna, até do CESAD, que também teve uma pontuação muito boa na avaliação do MEC, e essa aluna que eu entrevistei num polo, é até uma assistente à docência, ela é de Porto da Folha, ela disse, ninguém vinha me dizer que o curso que eu fiz à distância, que ela fez inclusive na nossa USP, né, UFES, e ela diz, ninguém vem me dizer que não tem qualidade, porque eu aprendi o que eu aprendi hoje nesse curso, ela fez letras, e tem um depoimento belíssimo no relatório que eu estou disponibilizando, inclusive, mas ao CESAD. Então, ela tem um depoimento muito bonito, dizendo do retorno desse curso na sua formação. Eu entrevistei, para encerrar, alunas do Mato Grosso, no começo de 2000, e que lá foi oferecido o curso de educação à distância para 10 mil professores, por conta da exigência da lei, que estavam entendendo que todos os professores tinham que ter curso superior. E uma professora que eu entrevistei, ela disse, o curso de educação à distância, para mim, caiu do céu. E eu fiz depois um concurso, e nós aqui da escola, nós conseguimos os primeiros lugares, e alguns da escola presencial, que também fez, não conseguiu o resultado que a gente conseguiu. Então, isso eu vi, ninguém me contou, eu vi, anotei no meu livro, está na minha pesquisa, depois eu vou pedir para a Aleluia até colocar, o meu livro Relação Educativa por Entre Fios, Falas e Cartas. Eu tenho depoimentos que mostram, né, isso aí, com dificuldades enormes, mas as dificuldades, como diz o Paulo Freire, os obstáculos, eles não estão condenados a serem para sempre, né? Não se eternizam. Então, eu queria pontuar, né, esses 2 pontos, só para a gente pensar que tem cursos realmente sem qualidades, que a gente tem que combater, tem que se opor, mas é possível, sim, a gente ver cursos com qualidade e alunos que conseguem chegar, né, à conclusão do seu curso e enfrentando os desafios que são muitos nessa modalidade de ensino. Eu acho que é o penúltimo slide, né, Aleluia? Aí, para você fazer o final, que a gente até chamou a atenção que os mitos, as obsessões não param por aí, mas o que foi possível relacionar até o momento parece suficiente. E para perceber que a reflexão e discussão dos princípios, fundamentos, meios e métodos da EAD não podem ficar à margem dos seus mitos, mitificações, que se misturam com várias questões que giram no seu entorno, né? Com várias falas
ideias que giram no seu entorno. Então, eu acho que aí você pode findar com a citação que vem em seguida. Ok. Aqui é agradecer a presença. Nós tivemos mais de 200 colegas aqui conosco. Estamos agora com 189, mas é porque algumas vão saindo da internet, vão caindo na internet, imagino. Depois vão entrando, já aconteceu isso com vários. Mas fechar com Paulo Leminski, que eu gosto muito, eu acho que tem a ver com o que a gente pensa para a EAD e para a educação, de um modo geral, a educação presencial. Caiu de novo, Thales. Então, a multiplicidade do real. O que existe mais se não afirmar a multiplicidade do real? A igual probabilidade dos eventos impossíveis, a eterna troca de tudo em tudo, a única realidade absoluta, seres se traduzem. Tudo pode ser metáfora de alguma outra coisa ou de coisa alguma. Tudo é irremediavelmente metamorfose. Acho que a gente está vivendo um pouco disso agora na pele. Então, agradeço a todos. Vou finalizar aqui as colegas entrando novamente. Vou finalizar a apresentação. Aleluia. A gente vai ter um tempinho aí para o debate, não é? Porque tem uma questão que alguém escreveu. Tem várias aqui. Eu queria comentar. Tá? Vamos abrir agora. Eu vou fechar aqui a apresentação. Aí vocês podem habilitar o áudio e habilitar o vídeo, se quiserem, para a gente começar com as intervenções. Eu vou abrir aqui o chat. A gente... Tá me ouvindo, Eliana? Todos estão me ouvindo? Estou ouvindo, tá, estou né? ouvindo. Estão reaparecendo aqui. Agora é com vocês. Vamos conversar sobre o tema, né? Que já fica... Quem gostaria de fazer a primeira intervenção? Aleluia. Não é possível já fazer um comentário de alguém aqui que colocou fez umas considerações antes? Pode ser. Vocês podem ser? Teve uma professora, em poucos minutos, que escreveu a USP, eu não peguei tudo, porque é muito rápido, dizendo que a USP está oferecendo também curso de educação à distância e distribuiu para os professores um determinado recurso, né, para todos os professores, e meio que dizendo, né, lá está fazendo assim e está se oferecendo isso. Eu acho que você tem um bom exemplo, é a USP, é em São Paulo, né, é o maior PIB do país, é o maior estado da federação. Aqui, se não foi disponibilizado o que você, né, mostrou um certo desejo, é porque a gente está aqui em Sergipe, né? A gente está em outra universidade. E o que a gente pode oferecer é o que há de melhor, não é? É o que a gente tem de melhor. Pode não ser o melhor para São Paulo, mas para a gente aqui é o melhor, porque o melhor é o possível. Então, eu queria chamar a atenção disso. Se você quiser comentar alguma coisa com esse comentário que eu achei provocador, você pode dizer alguma coisa, Mário? Eu acho que eu prefiro que a gente... Eu não li a pergunta, então eu não consigo ter dificuldade de... Mas eu concordo com o que você disse. Ok. O professor Marcelo queria falar, é isso? Maria do Carmo está fazendo uma sugestão aqui que eu acho que é pertinente. Ela diz, sugiro manter as câmeras desligadas e habilitar o áudio somente quem for falar. Oi, Mário. Oi. Oi, Marcelo. Não, começar com vocês estavam muito falando, né, sobre a questão, e foram várias questões que se colocaram aí em relação à questão do professor, tutor, a questão das metodologias. Eu concordo que o professor é o tutor no caso da EAD. Não tem essa distinção. O professor é o tutor. O professor é o tutor. Você não tem dois papéis diferentes. Eles dois são os mesmos.
é o mesmo que a gente usa muito nas metodologias ativas lá do Campo Sertão, no Campus Lagarto. O professor faz o mesmo papel. Ele vai intermediar e passar suas informações sobre para os alunos. Então, essa questão de se diferenciar não existe. Agora, você colocou, é uma coisa só, né? Agora, uma coisa que eu vejo e tem muito discutido, essa semana eu até participei de um congresso onde se falou muito sobre EAD, né? Sobre os métodos. Igual fala de aula online. A aula online, ela é um método da EAD, ela não é estudo, né? Não é educação à distância. A aula online é um método. E eu acho que a gente tem que usar vários métodos para entreter os alunos. Eu acho que vamos ter que fazer, não é um misto de atividades, mas tem que ver, caso a gente tenha que usar para a graduação um sistema EAD, a gente tentar trabalhar com um misto de ações e de atividades, porque senão o aluno não vai ter interesse para trabalhar. Eu acho que é isso que a gente tem que discutir. E quais as ferramentas que a gente vai usar? Né? A dificuldade do aluno a acessar a internet, os programas que a gente tem disponíveis não são né, para trabalhar isso, você trabalhar com vídeo, trabalhar com texto, trabalhar com debate, isso você tem que ter ferramentas próprias. Isso dificulta um pouco, eu não sei como vai ser trabalhado isso. Mas eu acredito... Obrigado pela intervenção. A gente, nesse curso agora, que é introdutório, a gente nem pode entrar... Pode ficar aí com o seu vídeo, que aí eu te vejo. E aí parece que a gente está conversando pertinho, né? Você vê como é que é aquilo, os sentidos que a gente colocou na semana, no encontro passado. Uma coisa... Primeiro, vou pontuar. Você falou, eu concordo, que ensino online é um meio, vamos dizer assim. Vou chamar mais de meio do que de método. Eu ensino, online eu posso usar vários métodos de trabalho, né? Então, é um meio, mas não se resume a EAD. EAD é muito mais que isso. Quando a gente vai falar de tutor e professor, na EAD, o que eu fiz a crítica é o seguinte: a gente, o tutor recebe um salário menor, tem carga de trabalho muito maior do que o que é chamado no organograma de professor. De quê? No organograma da UAB, o professor... Isso é legal. Isso é sério. Tá com você, meu amor. Tá comigo, não. Você usou ele quando foi... Deu problema no som aqui. O áudio de Aleluia foi desativado por alguém. Eu acho que ele precisa reativar. A gente não está escutando ele. Opa. E agora voltou? Voltou, Aleluia, voltou. Acontece, gente. Agora, uma coisa é certa. A gente precisa de muitas tecnologias para desenvolver, e tecnologias que são diversificadas, porque elas não se resumem apenas ao AVA. Aqui mesmo a gente está num outro ambiente, semana passada terça-feira eu estava em outro, e podemos usar vários, e alguns a gente não vai conseguir usar aqui, porque nós temos 423 pessoas inscritas. Alguns métodos e alguns meios não são possíveis numa realidade de número grande de pessoas conectadas aqui. Acaba condicionando que meios e métodos. Agora, o trabalho que a gente tem, ele acaba sendo muito maior do que o presencial. Só para vocês terem ideia. Para começar esse curso, a gente teve que montar o curso todo antes. Se eu fosse um curso presencial, eu preparava o plano de curso, disponibilizava ele e, no máximo, deixava já disponível o primeiro dia materiais para uso. E, semanalmente, gradativamente, eu iria alimentando aquilo com as minhas pesquisas, com meus estudos. Na EAD, a gente precisa, em via de regra, isso não é uma regra, não é um princípio da EAD. É uma EAD que tem sido feita, e aqui eu estou focando minha fala, um tipo de EAD que é ofertada para alunos de graduação. Ela é ofertada prioritariamente textual,
ou seja, usa-se muito pouco essas outras mídias e esses outros meios. Ao mesmo tempo, uma coisa antes que eu esqueça, Marcelo, o Meios e Métodos é um outro curso que vai ser ofertado pelo CESAD, assim como avaliação na EAD. Então, a gente... Boa tarde a todos. Inclusive, boa tarde. A gente foi solicitado para não entrar no trabalho de um outro colega que já vai trabalhar. Então, a gente está trabalhando as questões introdutórias. Agora, para trabalhar essas questões introdutórias, a gente precisa trazer essas questões. Concordo contigo, mas a gente não pode aprofundá-las, porque vai ter um outro colega que vai trabalhar com essa temática. E a gente não tem tempo em 20 horas, né? E a gente dividiu a carga horária em 10 horas aqui com vocês e 10 horas vocês lendo o material que foi uma saída para essa quantidade de professores. Mas obrigado pela intervenção. Quem mais gostaria? Pode ser, Suzana. Professor? Suzana. Suzana. Oi, Mário, prazer. Está sendo ótima essa oportunidade de participar desse curso. Estamos ouvindo bem. Está ouvindo? Eliana saiu, mas já entrou aqui novamente. Eu quero saber se está... Pronto, então prazer estar aqui e ver como vocês estão sincronizados, você e a Eliana. Realmente estou assim... Muito feliz de estar participando desse curso. Mas eu queria perguntar a vocês a respeito, porque o que é que eu vejo? Quando se fala em educação, EAD ou online, eu não sei bem a classificação, percebo algumas diferenças, sei que existe aquele que está mais próximo, sincronizado, e a sincrônica, né, como foi o professor Antônio Quintas falou. Mas eu queria saber, porque eu vejo que muita gente trabalha com a educação online ou à distância, mas utiliza as mesmas metodologias da educação tradicional, da educação presencial. E eu percebo que isso é um fator que afasta muito. Não que necessariamente você se aproximar, você trabalhar estabelecer uma relação de cooperação e colaboração, seja necessário ser de uma modalidade ou de outra. Eu acho que isso vai muito daquele propósito, daquele desejo, do planejamento que você faz para a sua prática pedagógica. Mas eu acredito que a metodologia, eu sou iniciante, a metodologia não precisa ser específica para tradicional, para presencial e para online também, tem que ter esse conhecimento? Certo. Vou tentar falar rapidamente. Você quer falar, Eliana? Deixa eu falar rapidamente, que eu passo para a Eliana falar também. Ela acabou não falando na primeira. Mas, Suzana, eu diria a primeira coisa discussão que você trouxe aí, que eu acho que é importante, e a gente tem enfatizado, que educação à distância é uma modalidade, assim como a educação presencial, e ambas são educação. Uhum. E a gente usa, né, é uma posição política, né, a gente usa educação à distância para todas as metodologias, os usos que são feitos da educação à distância. Então, o ensino online, como o Marcelo chamou a atenção, é um meio possível dentro da educação à distância. Então, tudo é educação à distância. A gente não quer tirar, a gente diz, inclusive, no texto, que não quer. A gente não vai tirar a distância da educação para ela ser melhor e continuar sendo a distância. Então, essa é uma questão. Em relação à educação, eu concordo. Os métodos e meios, ou seja, os fundamentos da educação, são o que nos guiam no processo de produção dos cursos. Entretanto, na EAD, a gente pode se limitar a depender dos meios disponíveis. Porque o aluno e o professor, os alunos e os professores estão separados fisicamente, geograficamente. Então, a depender, por exemplo, a metodologia ativa é um princípio, tanto para a educação presencial quanto para a distância. Mas como realizar metodologias ativas num ambiente virtual de aprendizagem limitado? Aí, mesmo assim, se esse é meu princípio, eu posso inventar possibilidades, mesmo tendo poucas tecnologias. Então, o principal
são esses fundamentos que eu preciso pensar para que tipo de educação que eu quero. E, a partir daí, pensar nos meios e métodos. Mas, na educação à distância, a gente agrega, além disso, o acesso às tecnologias. As tecnologias disponíveis para criar condições para que haja esse tipo de educação. A Eliana saiu? Okay. Foi? Acho que a Eliana saiu. Professor, Boa tarde. Boa posso fazer tarde. uma observação? Acho que tem outra pessoa falando também. Daniela, né? Isso, Daniela. Eu sou do departamento de medicina e eu queria fazer umas perguntas, mas assim, não sei realmente se vocês vão saber me responder. Porque assim, nós do internato de medicina, a gente tentou fazer 2 semanas de atividades obrigatórias com alunos do internato. A gente usou a plataforma do Teams, que tem suas limitações, mas eu achei legal. Agora, algumas questões, assim, acabei me sentindo sobrecarregada, porque alguns professores não conseguiam, não aprenderam. Então, assim, o que é que eu queria saber? Uns 3 alunos não conseguiam acesso à internet. Se a UF está pensando em resolver essa questão de alunos que não têm acesso à internet, se vão disponibilizar chips para os que nem, é uma pergunta. E a outra, se existiria como ter uma tutoria mais próxima para professores que não conseguem aprender sozinhos como lidar com essas tecnologias, visto que nem todo mundo tem facilidade. Eu, particularmente, não tenho muita, tive que assistir uma série de tutoriais na internet para tentar aprender. E, assim, foi uma experiência boa, a gente viu que é possível, claro que tem dificuldades, o não olhar para os alunos é difícil, discussão de caso clínico não é muito fácil, então a gente foi vendo o que é mais difícil, o que é mais possível de se fazer, mas a gente particularmente está com certa ansiedade de tentar ver uma metodologia mais homogênea, que possa ser possível para todos os alunos e para todos os professores, porque a gente não tem previsão de quando as coisas vão se normalizar, né? Então, não sei se vocês sabem. Bom, eu vou tentar te responder na primeira questão. Você chama a atenção para uma... Pode ficar aí, Daniela, com seu vídeo para a gente interagir aqui. Daqui a pouco você desliga. Primeiro, a gente precisa pontuar uma coisa. Não há nenhuma determinação, nem do MEC, nem da nossa instituição, para começarmos a aula remota. Então, isso não é... Diga. Isso acabou sendo um mito. É um mito. Oi? Não há nenhuma indicação. Não entendi. Aleluia. Eu posso falar? Tá. Pode, claro, falei, Nick. Então, eu queria só pontuar, porque eu estou sendo assim prejudicada, está caindo. Eu não sei se está me ouvindo. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Ah, caiu de novo. O áudio de Aleluia saiu de novo. Cortaram o áudio do Aleluia. Professor. Professor. Estão me eliminando, hein? Estão me eliminando. Eu estou conseguindo ser ouvida, Aleluia? Está conseguindo, sim. Olha, deixa eu só falar em relação... Tranquilo para escutar. Eu posso falar? Fale. Fique posso... à vontade. Olha, eu queria assim, dizer assim, só pontuar rapidamente 3 coisas que eu não consegui falar, que eu caí um pouco aqui, mas em relação ao primeiro professor que falou da aula online, a aula é uma manifestação do ensino, tá certo? E quando a gente está falando do ensino online, ele está dentro, é decorrente, eu gosto de dizer que está no guarda-chuva da educação à distância. Agora, o ensino online, como ele é mais recente... Ela está com problema hoje de comunicação. A gente está vivendo aqui a experiência que, se vocês começarem a ofertar cursos à distância, vai com certeza acontecer com os alunos. Talvez até mais do que esteja acontecendo agora conosco. Muito mais. Né? Então, enquanto ela não volta, eu vou te responder, terminar de responder a Daniela, que ela me perguntou, essa questão de disponibilizar ferramentas, né, tecnologias para que os alunos tenham acesso, é uma política pública que a UFES não tem condições de criar.
ela precisa de autorização, parceria com o Ministério da Educação e com outros órgãos, inclusive de um consórcio com empresas que disponibilizem também, como já acontece em outros países. Então, eu acho bem complicado a gente pensar que a nossa instituição vai ter condições de ofertar, ainda mais nesse momento que a gente está, com a política educacional que está no MEC, disponibilizar recursos para que os alunos tenham acesso, caso, supostamente, que não é isso que está também em pauta, por enquanto não tem, isso não é uma realidade, não tem nada, nenhuma indicação, nenhuma informação que diga, inclusive a UFES, nessa semana, eu acho que na segunda ou na terça, apresentou uma nota dizendo que suspendeu o início do semestre e que não há possibilidade, não há nenhuma indicação de voltarmos a ofertar à distância, voltarmos o regular à distância. Né? Agora, realmente, se a gente vai trabalhar à distância e não tem uma estrutura, eu acho que é isso que a gente precisa pensar, certo? A gente precisa de uma estrutura, de um suporte administrativo e tecnológico e pedagógico também, para que nós, professores, de um modo geral, tenhamos condições de ofertar alguma coisa à distância. Porque para ofertar esse curso aqui, apesar do TIM ser uma boa ferramenta, ela é muito mais limitada do que o Meet. E lá no TIM, eu teria que fazer o cadastro de todo mundo para poder acessar. Com 423 pessoas, eu não teria condições de fazer isso. No tempo que nós tínhamos. Oh, aleluia! E o Meet permite. Pronto, fale aí. Eu queria dizer, para a gente continuar com o debate, porque essa questão, embora ela seja muito pertinente, mas não é o momento. Entendeu? Nem é o caso, nem somos as pessoas apropriadas para estar dizendo como é que vai ser, o que vai ser. O que a gente precisa estar aproveitando nesse momento são as discussões em torno do que a gente se propôs. Então, a gente está tendo um curso com vários módulos, vários professores. Um professor que, na sequência, vai falar sobre avaliação, vai falar sobre materiais didáticos. A gente tem, assim, uma ansiedade de já querer resolver, já querer dominar. A gente não vai sair daqui, nem no último módulo, dominando, né, o que a gente precisa para dar conta dos desafios. A gente está aqui apresentando, sendo professores que a gente aceitou em estar trazendo a discussão para a gente pensar no assunto. Agora, dentro dos desafios e de questionamentos que vão surgindo, que eu acho que é muito pertinente, que a gente fosse anotando e depois colocasse assim, para a gente estar recuperando e arrolando junto dos desafios, não para a gente dar conta deles nesse curso, nesse módulo. Caiu. Ela está... Professora caiu. Professor Aleluia. Pronto, vamos aqui, Jussara. Jussara que está querendo falar. Pronto, é só uma observação, seguindo que a professora, que eu acho que é da educação, eu não me lembro o nome dela, eu conheço ela pessoalmente. É a chefe do departamento atual, chefe do departamento de educação. Pronto. Então, o que a professora Suzana falou, eu estou dando atualmente aula no mestrado em administração pública e é um mestrado profissional. E a minha maior dificuldade, eu já estou me acostumando, né? No início foi muito pior, mas a minha maior dificuldade, e eu não consegui, confesso a você, foi exatamente mudar o método. Porque o que eu fiz? Até pela a própria falta de habilidade, de competência. Eu transferi, certo, o que eu fazia na aula presencial para a aula online. Então, e aí o que eu sinto? Eu sinto que, primeiro, o professor é infinitamente mais demandado. A aula presencial, ela é menos... eu acho menos desgastante, entendeu? Do que você passar 3 horas na frente. 3 horas, 4, eu passo 4 horas tranquilo numa aula de mestrado debatendo. 3 horas no computador é um horror, até porque se eu bobear, e de vez em quando você bobeia, os alunos voam, né? É muito complicado. Então, acho que essa questão da metodologia é alguma coisa que a gente tem que realmente pensar, porque não é só
e eu tenho muita resistência à EAD, pessoalmente eu tenho muita resistência, não é só transferir a sala de aula para a EAD, a gente tem que pensar de uma metodologia, entendeu, que se adeque, certo? A gente de direito, veja só, nós estamos ainda, né, naquele mecanismo de inércia do aluno. O nosso aluno, ele não é um aluno, e olha, nós temos um curso muito bom. O curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe é um curso com reconhecimento nacional, com ENAD bom, com prova da OAB bom, entendeu? Mas a gente, veja só, o grande desafio do professor de Direito hoje é fazer com que o aluno reflita, entendeu? Reflita sobre as questões, para além da lei, né, para além da norma pura. Então, era isso. Acho que a gente tem que pensar, né? Não sei se a UFES vai fazer, não sei, mas mesmo que seja no futuro, a gente tem que pensar quais metodologias são adequadas, entendeu? Porque senão a gente vai apenas transferir, né? Transferir a sala de aula e com muito prejuízo pessoal, muito desgaste pessoal para o professor. Obrigada. Sara, eu concordo plenamente contigo. Por isso que a gente colocou como mito que a educação à distância é fácil. Ela é desgastante se ela for feita com responsabilidade, com qualidade, e se a gente não tiver um apoio institucional muito grande para ofertar, que está ligado à administração, está ligado a questões pedagógicas, está ligado a questões de tecnologia e de acesso às tecnologias. Mas se a gente tiver tudo isso, ela ainda é desgastante, porque antes você tem todo um preparo, não só pedagógico, como tecnológico, nem técnico, para você conseguir fazer funcionar. Então, realmente, é muito desgastante. Inclusive, uma discussão como a que a gente está fazendo agora aqui. Diga, quem está falando? Então, Melka, aqui. Melka, obrigado, você me ajudou. Botaram o nome errado lá, educação, você me chamou a atenção e eu consertei. Eu pedi para consertar. Primeiro, obrigada por responder minha pergunta na aula passada, no momento passado. Primeiro, era mais um informativo. A UFES, ela está com uma plataforma, office.com. A gente não tem acesso a ele todo aberto, mas a gente tem algumas estratégias, alguns elementos compartilhados. Alguém está com o áudio aberto. Que vão ser compartilhados tanto pelos professores... Pessoal, hoje é que a gente não está ouvindo colaboração. O que a professora está falando. Por favor, feche o seu áudio. Diga, Mel. Então, eu vou voltar um pouquinho. A UFES, ela assinou já tinha, eu soube há pouco tempo também, porque participo da CPA, um pacote com a Office 365. Todos os professores receberam esse pacote. Então, a gente tem acesso a algumas ferramentas, Suzana, que a gente pode estar utilizando. São ferramentas limitadas, mas são espaços de interação. Particularmente, tem o OneNote, que é um caderno interativo, que vai ser parecido com o fórum do Google. Só que você pode colocar imagem, então eu já posso colocar uma imagem clínica, uma imagem na anatomia. Então, eu acho que esse momento a gente tem que pensar um pouco nos espaços de interatividade. No áudio do professor, o professor Antônio Quintas, ele fala desses espaços de interação e principalmente dos ambientes pessoais de aprendizagem. Por isso que eu retomo aquela minha pergunta inicial da aula passada, que talvez esse momento seja o momento da gente repensar estratégias para fortalecer os conhecimentos básicos. Então, eu posso fazer um questionário do Google com conhecimentos básicos da minha disciplina, que eu acho que sejam importantes. Por exemplo, eu dou aula de patologia, então eu preciso de histologia. Então, há conhecimentos da base. A professora falou da interatividade, que são algumas habilidades que os alunos ainda não estão participando do método ativo. Então, eu posso fazer, nesses ambientes virtuais, esses espaços de interatividade. E uma coisa que os alunos gostam muito e aderem muito são as apresentações de trabalhos. Então, a gente tem realmente que se policiar para não reproduzir o que a gente faz rotineiramente na sala de aula, no online, fazer um momento mais
com um intervalo menor e dar mais espaço para essa produção acadêmica. Então, os alunos, eles gostam de produzir vídeos, aí eles trabalham muito com essa interatividade e desperta essa criatividade. Então, nesse processo de pensar, eu acho importante essa discussão. Eu particularmente, a minha formação, eu primeiro tenho que entender quais são as minhas bases teóricas para depois aplicar o método. Outros professores querem as estratégias logo para aplicar. Então, eu acho que a gente pode repensar, sim, esse processo e, principalmente, usando a internet como um espaço de interatividade. Todo mundo concorda que ninguém vai transformar a disciplina em EAD, mas a gente pode utilizar esse momento como interatividade. Eles podem estar produzindo coisas e nós acompanhando, sim. Era esse espaço, e principalmente, vale a pena a gente procurar esse e-mail do pessoal da UFES. Eu não vou lembrar, porque eu já paguei, mas é o Office 365. Deixa eu te dizer uma coisa que eu acho que você vai gostar. O tópico 3, que é o próximo, que eu vou abrir agora, assim que acabar a reunião, tem um vídeo tutorial para entrar nesse Office 365. Para quem nunca entrou, e que foi o vídeo que foi disponibilizado nesse e-mail. Então, hoje mesmo já vai estar disponível. Que bom que você chamou a atenção, porque ele já estava previsto no nosso planejamento, no tópico 3, que é sujeitos da EAD. Certo? Então, é importante. Eu acho, e essa, faz uma coisa que eu acho interessante, como a gente está isolado, a gente continua na pós, mas não está na graduação, e outros trabalhos também a gente não tem feito, mas a orientação, eu estou orientando TCC, por exemplo, mesmo à distância. Então, pode ser esse um momento da gente se apropriar mais, quem não tem apropriação dessas tecnologias, né? Se apropriar mais, exercitar, experimentar mais essas interações online. Diga, minha querida, você voltou aqui, estava me sentindo abandonado. Menor abandonado. Olha, eu estou sendo traída pelo próprio recurso, mas isso está dentro do processo, não tem como. Ainda bem que eu estou com você. Mas eu queria dizer para a professora que falou antes, assim, bem rapidinho, que fala assim, que tem resistências em relação à EAD, e eu queria assim, agradecer. Ela está aqui, está dizendo isso, quer dizer, ela está aqui junto, debatendo, contribuindo e dizendo, eu tenho essas resistências. Eu acho que essa atitude sinaliza uma das formas ou caminhos que a gente precisa também lidar. Não é? Quer dizer, eu quero entrar nesse universo e quero discutir, mostrando o que realmente me incomoda. E acho interessante. Então, aqui, eu concordo quando ela fala da ênfase nas metodologias, mas eu acho que a professora seguinte, ela respondeu bem, lembrando até do Quintas, da gente criar esse espaço de interação. E ela fala que, assim, eu não vou poder estar entendendo melhor as escolhas, né? Porque, veja, quando eu falo do método, eu estou falando das decisões que eu vou fazer no caminho, decisões técnicas, decisões das tecnologias, e que sejam educativas, né? Porque são essas que servem, tecnologias que servem para educar. Se não for, não serve. Não me interessa. Então, das mídias que eu vou usar, da forma, aí entra a questão do método. Quer dizer, como é que eu vou me valer, então, dessas ferramentas que alguns chamam, né, para fazer com que a prática aconteça nessa perspectiva de interatividade, para se ligar com o aluno, para interagir com o aluno. Eu queria, né, também chamar a atenção que alguém falou que isso não é nada simples, mas que é importante, eu acho que a última pessoa chamou a atenção disso, de entender os teóricos. Eu não posso tomar toda a minha decisão em relação à técnica, em relação à tecnologia, em relação ao material, que eu queria até chamar a atenção, o Aleluia, acho que ele acabou antecipando, quer dizer, o próximo vai falar sobre os materiais didáticos, né? A gente, no próximo encontro, vai estar falando sobre os meios, os sujeitos dessa modalidade. Mas eu achei interessante quando você chamou a atenção das referências que eu tenho.
se eu não mexer nessas referências, se eu não me valer dessas referências e a depender dessas referências, eu vou fazer escolhas que, de repente, não vão ajudar no desenvolvimento dessa prática, na perspectiva que eu proponho desenvolver, que é uma perspectiva de colaboração, que é uma perspectiva de acolhimento ao aluno, e assim por diante. Então, eu queria chamar a atenção disso, porque também no próximo encontro a gente vai falar da importância dessas crenças. E tem uma autora, eu queria só citar essas duas autoras, até lembrando também da provocação boa da Silvana, que o Gonzalez ele diz assim, o bom uso das tecnologias, o mau uso das tecnologias, o uso razoável, vai determinar a imagem do ensino que a gente está desenvolvendo, da educação. Do ensino online que está dentro dele. A forma, o bom uso, tudo isso vai estar me ajudando. Está me escutando? Está me escutando? E aí, para terminar, só recuperando um pouco do que Silvana falou, que ela também deu ênfase, a Silvana, nossa colega, ela também deu ênfase às tecnologias, que, de fato, tem muita coisa que a gente pode usar da educação presencial para o ensino online, mas tem outras coisas que não vão servir, não é? E é preciso que a gente realmente trabalhe nisso e veja o que é específico, o que é peculiar, para a gente poder estar desenvolvendo assim o trabalho. Agora, eu concordo que o uso, a maneira como a gente usa, que a gente escolhe, que a gente elege, o que a gente elege de recursos, de ferramentas para usar e a forma como a gente usa, vai determinar, sim. Agora, a depender das crenças que eu tenho, como diz a Sancho, ela fala que a gente, muitas vezes, quer novas tecnologias, novas ferramentas, mas não muda as nossas crenças. Então, é importante que a gente mude as nossas crenças, ou então continue com as mesmas, se elas, né, já realmente atendem essa perspectiva inovadora. Então, o Valente adverte que se a gente não pensa, né, nessas crenças, nessa mentalidade que a gente carrega nas nossas práticas, a gente vai continuar entregando o conhecimento do mesmo jeito que a gente entregava, entre aspas, né? E o papel do professor não é entregar conhecimento, nem transmitir. O papel do professor é problematizar o conhecimento, instigar o conhecimento, para que o aluno vá além dele, não é? Agora, as escolhas que a gente faz, o modo como a gente vai usar, e a gente vai também determinar com isso, não é, o caminhar. Tá certo? E aí eu queria enfatizar, para encerrar, o que essa professora falou da importância das referências que eu tenho, né? E que mexem com as minhas crenças e o meu modo de pensar. Eu gostaria, professora, professores, na verdade, que vocês pudessem, na verdade, nos ajudar. Por exemplo, como que a gente pode, qual é uma maneira, se existe uma maneira prática, de atrair o nosso aluno de educação à distância para uma interação melhor. O que é possível fazer, como fazer, que às vezes eu tenho essa dificuldade. Mesmo que faça toda a programação lá no Moodle, coloque o chamamento e tudo mais, mas às vezes eu sinto eu não sinto um feedback de lá para cá. Eu gostaria de vocês posicionarem aqui para saber como que a gente deve fazer para interagir mais com o nosso aluno à distância. Isso talvez seja um ponto negativo meu. E aí, vocês que têm mais experiência, eu gostaria de saber de vocês aqui como fazer. Eu posso. Você vai falar? Eu falo. Pode falar, Eli. Você Olha, ficou de fora. Eu acho que esse é o ponto. A gente quer sempre isso, né? Mas eu queria, assim, lembrar que eu também já fiz essa pergunta e faço, todos nós fazemos. Quer dizer, aquilo tudo que a gente tem, planeja, projeta, tal, como que a gente vai fazer?
Isso é uma boa pergunta de um professor comprometido com a causa educativa. Eu também, em momentos que eu já sofri com isso, muito mais do que hoje, eu entendo que se você propõe aquelas atividades que você... Porque o professor, de todo momento, de qualquer maneira, ele antecipa, né? Ele estudou antes, ele selecionou antes, tal, mas é importante que ele crie, em primeiro lugar, um momento com um aluno para perguntar a ele, para partilhar com ele o que ele elegeu de importante. E está aberto para que o próprio aluno, essa mesma pergunta que você nos fez, se você fizer ao aluno, ele vai responder muito melhor do que qualquer melhor conferencista que possa existir, que também não é o nosso caso. Nós somos colegas e estamos também buscando as mesmas respostas. Mas isso que você me perguntou, e tem a ver com essa aprendizagem colaborativa, e o princípio dessa educação online é exatamente fazer com que o aluno partilhe. Eu sempre chamo minhas aulas que é o plano de aula partilhada, aula em partilha. Quer dizer, eu quero que o meu aluno decida comigo, ele faça parte dessa decisão, mas ele não faz parte dessa decisão do nada, ele faz parte dessa decisão, daí a ementa é um cardápio, quer dizer cardápio. Então, você oferece a ementa, dentro da ementa ali, você já seleciona aquilo que aquela colega falou, dos autores, dos teóricos, quer dizer, essas são nossas companhias. Se são bem escolhidas, você quer compartilhar com ele aquilo que te afetou, aquilo que te mexeu. Então, a forma como é... Olha, gente, cada um de vocês vai assumir, não é, comigo o desenvolvimento dessa ação. Porque se o aluno não toma para si a responsabilidade na decisão, que não é só do professor, essa é a maior marca eu diria, de uma boa educação à distância e do ensino online. É criar essa possibilidade de partilhar as decisões, mas não é como na escola nova que ele chegava e dizia: o que é que vocês querem aprender hoje? O que é que vocês querem que eu diga? Quer dizer, o professor não pode chegar para o aluno esperando que ele diga o que você vai, porque ele também está esperando. E cabe a ele esperar o que você vai oferecer. Mas ele espera e vai se sentir bem se você disser para ele e criar oportunidade para que ele decida com você o que é que vocês sugerem. Tem coisas que o aluno, nesse campo, nesse meio, domina até muito mais. Então, o que custa ele estar sugerindo, ele estar dividindo, ele está... E eu queria só terminar, aleluia, dizendo que me ocorreu lembrar de uma professora que fez uma pesquisa na Bahia sobre educação infantil. E olha que eu sou contra a educação à distância, as coisas do virtual na educação infantil. Mas ela criou, na sala de aula, uma sala explicando para os alunos que eles teriam aquele cantinho ali virtual. Veja, com a criança. E aí... Professora Eliana, caiu de novo. Caiu de novo. Aleluia, tirar uma dúvida. Só um minuto rapidinho, porque tem alguns colegas que não querem perguntar aqui pelo áudio, em vídeo, e estão pedindo para a gente pelo menos responder algumas questões que estão no chat. Só um minuto, eu vou tentar rapidamente, enquanto a Eliana não vem, responder. Tem uma de Alex, e Carla César, Juliana também está... Marta Bragança, também se posiciona. Uma pergunta que eu vi aqui recorrente é: quais são as diferenças entre aulas remotas e EAD? É a mesma coisa, a diferença? Bom, a Eliana já chamou a atenção disso, que a aula é um dispositivo do ensino, tanto presencial quanto à distância. A aula remota não é educação à distância. Ela é uma parte da educação à distância, uma possibilidade na educação à distância. Então, a aula remota ela pode ser usada, pode ser feita, mesmo em alunos presenciais, com cursos presenciais. O curso é presencial, mas eu vou criar uma aula remota. Eu posso terminar meu pensamento? Está tão engraçado isso, porque a gente está testando até nossa paciência.
E eu queria só dizer que uma criança de 5 anos disse: eu não gostei dessa florzinha. No lugar disso, põe um zoológico, uns animais. Aí a professora mudou. E aí eles começaram a gostar de ir para aquele canto que tinha os animais. Aí, no lugar do outro que tinha alguma coisa que também as crianças não gostaram, elas pediram: põe os nossos retratos. Ativar o microfone. Eu acho que ainda não está. Tá todo mundo ouvindo. Está Tá todo mundo ouvindo. Ainda bem. Então, a professora mudou. O que a professora levou, muito do que ela levou, foi alterado. E eles adoravam aquele cantinho ali do virtual, porque eles sabiam que tinha sugestões que tinham sido contempladas e que eles queriam viver ali na escola. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que não importa, pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adolescente, pode ser adulto. É importante que este aluno participe das decisões do professor. Né? Então, pode ter certeza, depois você pode até me achar e me cobrar, dizer assim: olha, o que você disse não é bem assim. Mas alguma coisa que você vê que está a dificuldade do como, não é? Ela se agiganta, converse com o seu aluno, que sugestões ele tem para ajudar nessa partilha, porque essa é a proposta da aula online, é a aula partilhada. Isso que eu queria dizer. Bom, temos duas pessoas inscritas, a professora que ia falar, e eu pedi para... E logo depois, Juliana Barreto pediu para falar também. Então, Oi, eu sou Rosivânia, está me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, eu também estou nova nessa parte de ensino à distância, está sendo um desafio muito grande para a gente. E uma das coisas que me deixa numa dúvida muito grande são os atores do ensino à distância, porque a gente tem o professor aqui em sala de aula, a gente conversa, a gente passa 2, como disse a professora Jussara, que passa 4 horas lá conversando com os alunos. Aí vocês já falaram de facilitador, de tutor, e agora eu já ouvi uma outra, que é o professor tutor, ou tutor-professor. Então, os atores desse ensino à distância me deixam muito confusa. Eu sou professora da engenharia, mas de sala de aula a gente passa 2 horas facinho, assim, conversando, tirando as dúvidas, os meninos interrompendo e tal. Isso é um papel do professor em sala junto. Mas e no EAD? Quando é que nós seremos professor? Quando é que nós seremos facilitador? Quando é que nós seremos um tutor? Quando e como fazemos isso? Entendeu? Pronto, eu acho que Josivânia, você vai falar? Fala a pergunta. Você quer que eu responda primeiro ou quer falar antes, Juliana? Eu posso. E depois a gente faz 2 perguntas e a gente responde, não é? Tá. Você quer que eu fale agora? Não, Juliana vai fazer a pergunta. E aí a gente bom. fala. Eu posso complementar e tentar responder a ela também. Eu acho que a gente, Rosivânia, né? Acho que a gente eu queria falar um pouquinho da minha experiência no AVA, né, no CESARE, para dar um exemplo, e também acho que já respondo talvez um pouquinho ela, eu acho que essas nomenclaturas, e também para responder ela, é uma questão de experiência, a gente vai experimentando, né? Quando eu cheguei aqui, estava lá dito que a gente, como coordenador de disciplina, a gente montava a disciplina e que os tutores, eles deveriam fazer as correções. E eu, tal como eu faço na sala de aula, eu faço os combinados, né, com o aluno, assim como a professora Eliana estava dizendo, eu convido eles a fazerem sugestões para a sala de aula, como a gente deve trabalhar, assim como a professora Eliana estava fazendo. Só que no CESAD, isso não funcionava. Eu montava a aula e eles pouco participavam. E agora, recentemente, eu comecei a fazer experimentos, né? Que foi o que eu fiz. Eu tomei a frente dos meus tutores e eu comecei a corrigir, né? Corrigir. E eu faço, lógico, uma correção diferente. E eu sou muito, assim, eu comento. E desde que eu comecei a fazer as correções, a prática em sala de aula, assim, a dinâmica na minha sala de aula mudou muito. Esses alunos, eles participam muito. Então, se antes eu tinha uma devolutiva dos meus alunos, participação em sala de aula, assim, de
sei lá, uma turma com 18, 19, participavam 4, 5, agora eu estou tendo uma participação de 14, desde que eu estou efetivamente corrigindo, mandando, sabe, fazendo a minha correção mesmo, eu, professora, né, assim, agora nas nomenclaturas, né, eu, no lugar de professora, né, coordenadora de disciplina, corrigindo, fazendo minhas notinhas, atuando mesmo. E agora eu convido o meu tutor e digo, vamos fazer assim, vamos interagir, vamos conversar, dialogar. Eles vieram para junto. Então, aquele convite que eu fazia, o que é que vocês acham? Eles não participavam. Eles começaram a participar a partir do momento que eu cheguei junto, assim, também junto com o meu tutor. Então, eu acho que não existe, a gente tem que ir experimentando. E esse é o momento de experimentar, de fazer essas pequenas coisinhas, assim, vendo o que é que funciona. É só compartilhar um relato. Eu posso Muito falar bom, enquanto muito bom, Juliana. Eu Deixa posso falar, Juliana, enquanto eu estou em conexão, Juliana, parabéns. Eu posso falar, aleluia? Enquanto eu estou assim, me ouvindo... Depois eu queria falar dizer, sobre duas palavras. Por acaso, eu estou até com o meu livro, que é resultado da minha pesquisa, sobre professores na área da educação à distância, e aí tem razão a colega quando pergunta assim, dessa confusão que é gerada. Eu queria dizer para você que tem mais de meia dúzia de denominações, né, do professor na educação à distância. Então, aí tem o tutor, né, inventaram o tutor, até eu tenho minhas resistências, mas aí foi o nome que se afirmou, tá certo? Porque o tutor é aquele que pega na mão do aluno e vai, quer dizer, já contraria, porque o tutor é aquele que pega na mão, segue, tutoria e fica ali junto, mas não precisa ser necessariamente assim. Aí aparecem essas denominações, o facilitador, o orientador, que é a mesma coisa. Quer dizer, o tutor na educação à distância é um professor que facilita, que orienta, que encaminha assim, o trabalho. Ele também pode ser chamado, olha, de professor coletivo, de animador, de conselheiro, até porque tem muito aluno e tem muito tutor que o aluno recorre a ele para poder falar dos seus queixumes, né? Tem professores que eu entrevistei que dizem assim, eu me via como psicólogo, né? Coisa que também tem a ver, porque todo aluno, como diz o PENAC, ele vem assim, né, para o professor ou para a escola, ele chega na escola com suas mochilas cheias, né, de indagações, cheias de incertezas, cheias de expectativas, e a gente nunca debulha essas mochilas, mas elas estão sempre cheias. Então, muitas vezes o professor tutor, porque é aquele que chega, é aquele que está mais perto do aluno, ele acaba escutando o aluno dentro das suas dificuldades, que não são poucas, não é? Então, tem assim, vários, tem um ciberprofessor, tem vários nomes. E eu entendi, no meu estudo, que todos eles, de uma certa maneira, eles são professores, né? Eles ensinam, enquanto eles orientam, eles ensinam. Enquanto eles estão ali ouvindo o aluno, eles estão criando uma situação onde o aluno possa se sentir mais capaz de estudar de maneira mais responsável, de assumir com mais responsabilidade os seus estudos. Então, veja, não precisa a gente ficar assim, sabe, achar que isso gere uma angústia. É um professor, mas que recebe várias denominações, tá certo? Juliana, deixa eu falar aqui uma coisa antes para eu tentar responder também a Juliana, que eu acho que Juliana e Rosivânia se complementaram, e Juliana respondeu algumas coisas ao contar da experiência dela. Agora, eu queria chamar a atenção que, primeiro, eu sou terminantemente contra esse modelo que foi instaurado na educação à distância no mundo e também no Brasil, de separação entre quem produz, que são os professores, e quem executa, que são os tutores. Se a gente pegar o exemplo de Juliana, na minha compreensão, você discorda se quiser, se tiver, é que o tutor, ou os tutores que trabalhavam com você como coordenadora de disciplinas, não se compara às condições de trabalho, a formação que você tem, o salário,
uma série de outros elementos que condicionam a qualidade de um trabalho docente. E na divisão do trabalho na EAD, hoje chamada de clássica, talvez, porque ela se popularizou, e na UAB também, ela é uma decisão econômica, ela não é uma decisão pedagógica. Porque pedagógica era você que é mais qualificada e que tem experiência, trabalho, e uma série de outras questões que para fazer um trabalho de qualidade naquele contexto. Então, acho que é preciso fazer essa crítica, porque ela está posta na EAD como se fosse já resolvida. Ó, na EAD se faz com professor que produz material e tutores, aí eu boto numa sala, numa turma, 200 alunos, 300, 400 alunos, e pego 4, 5 tutores, divido 60 para cada um, e um coordenador que vai produzir o material e fazer a formação deles, para eles atuarem com os professores. Só que esse tutor não tem direito a férias, não tem direito trabalhista, não tem salário, muitas vezes não tem nem formação adequada. Por isso que ele é tutor. Mas, na prática, essa é a minha compreensão também, todos são professores. E a gente precisava romper com isso, dizer, olha, todos são professores. E a gente precisaria de professores com bons salários, com formação, e que desenvolvam um trabalho de qualidade em EAD. Não é isso que acontece na realidade nossa da EAD brasileira. Isso eu garanto para vocês. Então, é muito esperado que Juliana, ao tomar a frente do trabalho, o trabalho tenha crescido em qualidade e interação. Professor, então, seria melhor, então, como a gente faz? Monta monitoria para poder orientar. Se essa é a questão, é muito melhor botar monitor, talvez seja bem melhor. Eu tive dificuldade, professor, há 4 anos atrás, que é como você disse, o tutor, às vezes, precisa ter o comprometimento também. E você tem alguns tutores que não têm comprometimento. Aí você me disse, aí tinha que marcar reunião, aí não podia um, não podia o outro. Eu tinha 4 tutores, porque a turma era muito grande. Então, não podia um, o outro também não podia. Então, você tinha que arrumar um horário que, às vezes, não combinava. E quando diz lá, assim, o coordenador tem que marcar tal dia para reunir com seus alunos. Mas eu não posso porque eu tenho nesse horário, eu tenho um emprego não sei aonde, o outro. Então, na verdade, o tutor, ele serve como um bico, um fazer de bico ali, você vou ganhar aqui meus 400, 600, sei lá quanto foi, lá e pronto, entendeu? Então, como você disse, eu concordo. Então, se é que é para assumir, então, acaba com isso aqui, eu acho que e quem está na linha de frente é quem tem que fazer a comunicação direta e acabou-se. Entendeu? Essa é a minha defesa também, professor. Concordo também. Posso botar uma outra questão aqui? Pode. Estamos indo para o final, viu, gente? Porque a aula atual tem momento para começar e para terminar também. Porque... Vamos lá. Minha questão é rapidinho. Na realidade, os professores... Quem é que está falando? Não, é Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, ok, Luiz. Pode falar. Os professores, quando estão no módulo, na forma de ensino presencial, eles têm que ter uma preparação, né, para ministrar suas aulas. Luiz, alguém desabilitou seu áudio. Habilite seu áudio. Habilitei de novo. Habilite sua imagem também, sua câmera, para a gente ver sua beleza. Tá habilitada aqui, por mim tá habilitada, Mário. Tá. Eu não estou vendo? Habilite e desabilite novamente para ver. Deixa eu ver. Desabilitei, habilitei de novo. Bora. Apareceu? Não. Não sei o que está funcionando. Bom, primeiro eu queria dizer que foi muito estranho isso, que eu só recebi hoje o aviso da universidade com uma senha para eu ter acesso ao curso. Porque lá pelo SIGA a gente tinha como pendente. Então, bom, aí eu imaginei, como a minha inscrição superava o número de vagas iniciais, eu achei que eu não participaria desse curso. Então, eu perdi a primeira aula, porque só hoje eu recebi o comunicado oficial da UFES para poder acessar a reunião. Entre no AVA, que tem a leitura do primeiro tópico todo, e no final
tem a gravação do nosso trabalho Vou fazer na isso. terça-feira. Vou fazer isso. Envie. Bom, então, a minha questão, ela é simples, né? Às vezes a gente, quando começa a falar das possibilidades, né, do ensino à distância, a gente esquece que exige uma preparação do professor, né? O professor, ele precisa ser qualificado para isso. Por quê? Porque exige uma série de metodologias que muitas vezes esse professor, e eu estou falando mesmo aquele professor licenciado, que teve aulas de estrutura e funcionamento do ensino, didática, enfim, as diversas disciplinas pedagógicas para ensinar, ele não foi treinado ou não foi ensinado a essas novas metodologias que estão aí. Então, dar uma aula à distância não é simplesmente ligar um computador, ficar na frente e dar uma aula como se você estivesse presencialmente com o aluno. E aí vem a minha segunda questão, que é justamente sobre isso que você estava falando da avaliação, né? Essa avaliação não está diretamente relacionado à quantidade de alunos que eu tenho para servir? Por exemplo, o nosso curso aqui tem teve mais de 200 online. Né? Qual o feedback que você teve, né, desses 200? Acredito que uns 5%, que foram aqueles que conseguiram fazer alguma pergunta, escrever algo no chat. Né? Então, isso também não tem a ver. Existe uma regulamentação da EAD, por exemplo, para a quantidade máxima de alunos numa sala de aula? Não, que eu saiba, eu pesquiso essa legislação também, e não há um número, Luiz, de quantidade de alunos por turma. Há quantidade de alunos por tutor, que são os que executam o trabalho lá. Mas o número de alunos não, porque nas pesquisas que eu leio e nos documentos, por exemplo, se vocês entrarem na ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância, o ano passado ela está disponível lá um relatório extremamente detalhado sobre o panorama da EAD no Brasil. Então, você tem cursos, turmas com 400, 300, 400 em graduação. Porque nosso curso é na qualidade de capacitação, ou eu chamaria formação continuada, ou alguma coisa parecida. Que é o que está... Então, esse não tem número. Mas na graduação, a gente não tem número limite para turma, mas essa relação tutor-professor. Tutor-aluno, desculpa, quantidade de alunos. Não sei se eu... Certo. E é justamente o tutor que vai dar o feedback desses alunos. Classicamente é. Juliana deu uma experiência aqui que ela viu, não está dando resultado, eu vou lá tentar melhorar isso. Mas eu acho que esse é o problema, né? Esse é o problema, com certeza, não tenha dúvida. Mas deixa eu só dizer uma coisinha aí. Está me ouvindo, Aleluia? Estamos ouvindo, minha querida, fique tranquila. A gente já está indo para o finalmente. Eu percebi. Eu queria assim, dizer o seguinte, que o professor, de certa maneira, ele tem aquela matéria, né? E quando tem a matrícula do aluno naquela matéria, que vai ser naquela modalidade, tem um número limitado. Por exemplo, no CESAD, cada matéria que é oferecida, quer dizer, tem um número de alunos, né? Então, assim, um limite razoável para que seja trabalhado com eles. Tem cursos que são oferecidos, mas numa outra perspectiva, até mercadológica, que a ideia é mesmo perder de vista o número de alunos, mas eu acho que não é isso, né, que se passa em universidades, né, federais. São 69, né, se eu não me engano, universidades federais, e apenas 6 universidades, né, se eu não me engano, oferecem cursos na modalidade à distância. Então, isso daí, o planejamento, a gestão desses cursos, não é para também encher os professores, né? É de acordo com a matéria, a matrícula do aluno naquela matéria, que eu acho que é dentro do limite, né, para que seja possível o trabalho, tá certo? Porque numa universidade federal, ela vem numa outra configuração, não é a configuração de educação de massa, né? Muitos alunos a perder de vista, porque realmente aí fica inviável e a proposta que a gente sempre tem enfatizado aqui, de fazer prevalecer a comunicação, a educação, ela fica inviável. Bom,
eu acho que a gente já pode agradecer a todos, né? Eu sei que tem muita gente que fez perguntas pelo chat, mas eu tive dificuldade também aqui de acessar o chat pela quantidade de pessoas que estavam conectadas. Então, travou várias vezes para eu ler. É verdade, verdade. Eu não consegui ler todas as perguntas. Desculpa, eu fiquei aqui, né, muda em alguns momentos, mas eu acho que está dentro desse experimento. É uma experiência que a gente está passando junto, né? E, por certo, a gente vai sair melhor dela, porque toda experiência ajuda, e eu acho que está sendo desafio para todo mundo. Muitas das perguntas que vocês fazem, nós também fazemos enquanto professor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu não sei, não vai dar para todos responderem, é mais uma informação. A gente precisa mudar o último dia do nosso curso, que está previsto para o dia 1º, dia 2 de junho, uma terça-feira, 2 de junho. A gente está querendo mudar, eu vou colocar isso no AVA, né, mudar lá. Se for ok, porque a professora Eliana vai participar de um seminário no dia, e coincidiu, e a gente também precisa terminar esse curso para começar a nova turma. Então, a gente pensou em fazer, na semana que vem, manter o encontro da quinta e finalizar na sexta, no mesmo horário, de 3 às 5. Certo? Então, a gente antecipa a finalização e a gente faz 2 trabalhos seguidos, quinta e sexta, na semana que vem. Então, semana que vem, a gente teremos um encontro na terça, depois na quinta e depois na sexta. E na sexta, a gente vai ter um colega lá da Unicamp que vai dar a palestra, ele que vai discutir com a gente, ele vai trazer as questões e a gente vai discutir com ele. Se chama César Nunes. O professor César Nunes. Isso, na sexta-feira. Aí a gente finaliza nosso... A gente vai até disponibilizar um vídeo dele, né? Para já o pessoal... Hoje mesmo eu coloco lá o link para vocês, se quiserem ver o vídeo, que é sobre o pedagogo, né? A educação, de modo geral. Foi uma homenagem que ele fez à pedagogia. E o que a gente discute hoje aqui é isso. É um método para ter uma direção, né? Obrigada a todos vocês pela compreensão, pela paciência. A gente está aqui à distância, mas a gente queria mesmo estar vendo cada um, né, e tendo a oportunidade de debater a 1 metro de distância. E obrigado todos que participaram, todos que estão aqui. A gente chegou a 220 colegas aqui conectados, né? Agora já passou do horário, alguns já saíram, estamos com 123. Mas eu acho que é uma conquista nossa, coletiva, né, de estar aqui interessado em discutir essa questão. Obrigado a todos, um grande abraço. Espero que a gente tenha contribuído e que venha contribuir mais na terça que vem. Hoje mesmo a gente já disponibiliza o conteúdo, os materiais do 3º tópico, que a gente aqui, com as perguntas de vocês, nós já antecipamos esse 2º tópico, que é sujeitos da EAD, que tem um tutor, o professor, o aluno e outros sujeitos para o desenvolvimento. E o rosto da EAD, né? O rosto da EAD vem depois, no 4º tópico. Tá bem. Tá ok? Agora, só para lembrar que a gente vai falar também dos meios, e materiais é um outro professor. Isso. Materiais didáticos. Ok. Um abraço a todos, boa noite, saúde.